Oiê, bem-vindos ao canal que o mundo animal é realmente fenomenal, isso não resta dúvida. Todos os dias estudiosos fazem novas descobertas, sempre algo surpreendente que você não sabia sobre algumas espécies de animais. Só para você ter uma ideia, os animais passaram do mar para a Terra há 414 milhões de anos, ou seja, eles têm muita história para nos contar. Vamos ver agora 10 curiosidades sobre o reino animal. Ursos polares não emitem calor detectável. Os ursos polares ou ursos brancos são mamíferos da família Ursidae. O maior urso e a maior espécie de carnívoros terrestres, adaptados para viver em lugares de baixas temperaturas. Possuem características peculiares, como a perfeição no nado para caçar focas, conseguindo nadar a 10 km por hora, vivem em lugares próximos do gelo e da água, pois é onde encontram focas em abundância. Estudiosos descobriram que os ursos polares não emitem calor detectável, isso porque contam com uma camada isolante bem grossa, 11 centímetros de espessura. Com isso eles se movem lentamente e descansam muitas vezes para evitar se superaquecer. Um atum pode nadar até 64 km em um só dia. Os atuns e espécies vizinhas têm um sistema vascular especializado em trocas de calor, podendo elevar a temperatura do corpo acima da água onde nadam, são endotérmicos. Por esta razão, são grandes nadadores, podendo realizar migrações ao longo do oceano. Normalmente formam cardume só de peixes da mesma idade. São predadores ativos. As fêmeas produzem grandes quantidades de ovos planctônicos que se desenvolvem em larvas pelágicas. Alguns anfíbios saltam distâncias que correspondem a 100 vezes o seu tamanho. É o que acontece com a ranzinha saltadora, um bichinho encontrado no Brasil. Com apenas 1,5 centímetro, ela é capaz de dar incríveis saltos de 1,5 metro. Proporcionalmente, é como se um homem adulto fosse capaz de saltar uns 170 metros, quase a distância de 2 quarteirões. Mas, ao contrário do que se possa pensar, nem todos os sapos pulam. Alguns, como o sapo andarilho, típico da Mata Atlântica, só se movem caminhando. Eles não têm essa capacidade de pular porque suas pernas são proporcionalmente mais curtas do que as dos anfíbios saltadores. Ratos também sentem cócegas. O neurocientista professor Jacques Panksepp investigou e conseguiu fazer cócegas em ratos. Intrigado com o comportamento dos ratos quando manuseados, ele resolveu instalar um aparelho que torna audível os ultrasons emitidos por eles. A surpresa foi ouvir a risada dos ratos e perceber que eles realmente estavam gostando das cócegas. 5 escorpiões brilham no escuro sob raios ultravioletas de uma luz negra. Escorpiões brilham no escuro quando expostos à luz ultravioleta, UV. Não importa que, à luz do dia, os animais sejam amarelos, translúcidos ou pretos. Sob luz negra, eles brilham com uma tonalidade fluorescente. Essa característica está presente nas diferentes espécies e aparece em fósseis com 430 milhões de anos. Um novo estudo, publicado na última edição da revista Animal Behavior, oferece uma razão para tal propriedade. O corpo inteiro desses aracnídeos pode ser uma espécie de olho, que sente as variações de luz e ajuda o animal a se proteger de predadores. O pica-pau pode dar 100 bicadas por minuto em uma árvore. Ele é capaz de dar 100 bicadas por minuto no tronco de uma árvore. Alimentam-se principalmente de larvas de insetos que estão dentro dos troncos de árvores, alargando a cavidade onde se encontram as larvas com seu poderoso bico e introduzindo sua língua longa e umedecida pelas glândulas salivares. O pica-pau é amplamente conhecido pela sua extraordinária capacidade de, com seu poderoso bico, perfurar vários tipos de madeira, daí o seu nome de pica-pau. 7 golfinhos dão nomes uns aos outros. Cientistas na Grã-Bretanha encontraram indícios de que golfinhos chamam uns aos outros por nomes, usando assovios característicos para se comunicarem e se manterem unidos em um mesmo grupo. Depois, reproduziram o som com alto-falantes aquáticos, sendo prontamente atendidos pelos mamíferos com tal nome, que repetiram, eles próprios, o mesmo assovio. Quando os cientistas reproduziam nomes assovios estranhos para tentar chamar os mesmos golfinhos, foram ignorados por eles.
8 pandas recém-nascidos são mais leves do que uma xícara de chá. Para a maioria dos mamíferos bebês, incluindo humanos, a média é que o filhote seja 26 vezes menor que sua progenitora. Então o panda é um exemplo extremo, já que a mãe costuma pesar 900 vezes mais que o filhote. Uma das hipóteses para o peso baixo dos filhotes é que, para algumas espécies, a gravidez acontece enquanto as mães estão hibernando no inverno. As fêmeas grávidas não comem ou bebem durante esse período, dependendo principalmente de suas reservas de gordura para sobreviver e ainda precisam fornecer nutrientes para os fetos. 9 orcas não são baleias, mas sim uma espécie de golfinho. Você já ouviu falar da orca? Também chamada de baleia assassina, esse animal se tornou muito famoso na década de 90, por ser estrela principal do filme Free Willy. As dimensões desse grande mamífero fizeram com que muitas pessoas o confundissem com uma baleia, só que na verdade a orca é um golfinho. Dá para acreditar? As orcas possuem coloração preto e branca e são bem grandes. Elas podem atingir até 10 metros de comprimento e pesar até 10 toneladas. 10 O coice mais poderoso que existe é o da girafa. Um estudo comprova que as girafas conseguem desferir coices tão fortes capazes de matar um leão. É a patada mais forte do reino animal. A resposta veio diretamente de Londres. O Colégio Real de Veterinária descobriu que girafas possuem um ligamento de suporte protegido por um sulco nos ossos das pernas, e esse sulco é muito mais profundo do que nos outros animais. Isso faz com que as pernas finas e elegantes sejam tão fortes. Sabia de alguma dessas curiosidades? Comenta aí qual delas foi a mais surpreendente. Gostou do vídeo? Então não esquece de se inscrever no canal e compartilha com um amigo que gosta de saber mais sobre o mundo animal. Beijinho!